Oi, oi, meu povo, tudo bem? Seguinte, hoje quero falar com vocês numa pegada um pouquinho diferente dos últimos episódios. Eu trouxe, acredito, que uma pegada bem emocional, né? Nos últimos, falei ali de alguns pontos delicados que a gente lida, principalmente ali no empreendedorismo e na realidade ali do digital. E hoje eu vou falar, de certa forma, sobre isso, porque tudo que eu vou falar você vai perceber que vai envolver a carreira, e principalmente carreira no digital e empreendendo, né, principalmente. Mas a gente também dá para levar para a vida. Eu tô trazendo nessa linguagem do empreendedorismo, que é onde eu tenho ali um certo domínio por vivência, por experienciar isso há um tempo, né, e ser o meu objetivo principal, mas também dá para levar para a vida tranquilamente, dá para a gente bater papos muito legais a partir desses pontos aqui. E hoje eu quero falar com você sobre, provavelmente você já viu no título aí, né? Mas quero já deixar de antemão claro aqui que ele não vai ser numa pegada super reflexiva, né, como a gente já trouxe ali nas últimas vezes, mas ao mesmo tempo, tudo que eu vou trazer, você vai perceber que vai ter uma pegada da reflexão, porque essa sou eu. Eu amo fazer isso e eu acho que a gente precisa pensar sobre as coisas e questionar sobre as coisas. Então, tudo que a gente tem contato, a gente precisa pensar, aprender a pensar sobre elas e refletir sim. Então, com isso, a gente acaba se aprofundando um pouquinho mais num tema ou outro, né, natural. Espero que não fique um episódio muito grande, porque eu também sei que talvez você não tenha paciência mesmo para me ouvir falando aqui, falando e falando tanto tempo. E então espero ser o mais sucinta possível, tá? Mas vamos lá. Hoje eu quero conversar com você sobre o que ninguém vai te contar sobre empreender no digital e provavelmente você vai descobrir na prática. Só que, em contraponto a isso, eu quero te contar o que ninguém te conta muitas vezes. Talvez você vai ter ouvido uma coisinha ou outra do que eu vou falar aqui, mas talvez uma coisinha ou outra te ajude. Eu sempre gosto de ouvir esse tipo de coisa porque a gente sempre tem algo a aprender. Eu amo amigos empreendedores porque eu sempre aprendo com eles. Por mais que eu tenho, sei lá, eu tenho 4 anos de experiência no empreendedorismo, mas eu acho que no dia que eu tiver 10, 20, eu vou continuar aprendendo, sabe? Então, acho que eu nunca vou cansar de ouvir esse tipo de coisa. Só que hoje eu quero trazer aqui, eu até anotei para não esquecer, 3 tópicos. Anotei aqui os 3 tópicos para não esquecer de falar com você. Eu já vou te contar de antemão aqui quais são esses tópicos. Quero falar com você sobre eles, porque eu acho que são essenciais e são tópicos importantes para a gente pensar desde já. Quero te contar isso aqui que eu vivi na pele, senti na pele, aprendi ali vivendo, né, na prática, e por isso que eu quero te contar. Seja você já empreendedor, ou se estiver começando, ou se ainda pensa em empreender algum dia, ou não, como eu falei, se você quiser adaptar isso para a vida real sem ser. Vida real é ótimo, né? Como se empreender não fosse. Mas uma vida fora do empreendedorismo, digamos, você consegue também, tá? Mas vamos lá, o que eu quero falar com você hoje aqui? O primeiro ponto que eu acho mais, assim, importante de cara, que é expectativas versus realidade. Isso aqui a gente precisa falar, tá? Sobre o que é você colocar certas expectativas ali e de cara tomar um banho de água fria da realidade. Acontece, gente, fazer o que acontece, né? Mas vamos falar sobre isso. Segundo ponto, tô só pincelando aqui. Segundo ponto, quero falar de um pilar, o mais importante que eu acredito, eu vou revelar quando eu for falar, que é o principal pilar pra gente, que a gente precisa pensar quando a gente vai empreender. E o último que eu quero trazer depois é sobre o lado humano do empreender. Então, eu vou falar com você sobre esses 3 pilares aqui, então já saiba que é sobre isso que a gente vai falar. Vamos começar pelo principal, né? Como eu falei, eu acho que de cara a gente já tem que tomar o banho de água fria, que é a expectativas versus a realidade. Como você já deve esperar neste momento, ou já esperava em algum momento, a gente precisa mandar real sobre empreender. A gente precisa falar real, que e sem romantização. Que eu gosto assim, entendeu? Eu gosto já de saber o que vai me esperar. Embora muita coisa só descobrir na prática mesmo, só tomando o banho de água fria na prática. Mas quero falar sobre isso porque
se você, assim como eu, entrou no empreendedorismo com algumas ideias ali equivocadas, ah, tô aqui para te contar a verdade sobre essas coisas. Vamos lá, começando por uma delas. Quando eu comecei, uma das coisas que mais me vendiam é sobre a possibilidade da gente ganhar muito dinheiro, né, enriquecer ali e trabalhando muito menos, tá? Sim, foi essa a ideia que foi me vendida. Não que eu entrei para o empreendedorismo esperando não ter esforço, não foi isso. Só que, como alguém que estava cansada da jornada CLT, né? Acho que todo mundo que trabalha CLT sabe do que eu tô falando, ou já trabalhou, enfim. Como alguém que tá ali cansada, a gente quer o quê? A gente quer ouvir um pingo de esperança, né? Qualquer pinguinho de esperança, migalhinha, a gente tá abraçando, porque a gente tá cansado. Muitas vezes a gente tá doente também, por de tanto trabalhar, enfim, sem tirar férias, sem descanso. Já ouviu aquela frase? Às vezes você não quer desistir, você só precisa descansar? Então, esse é o mood de quem trabalha ali, acho que CLT principalmente, porque a gente vive cansado, né? Vamos falar real, sempre correndo contra o tempo e querendo fazer mil coisas para além do trabalho, mas no fim das contas a gente acaba vivendo para trabalhar. E é um saco, vamos falar a verdade. Então, como alguém que estava ali querendo qualquer migalhinha de ter que trabalhar menos e descansar um pouquinho mais e ganhar um pouquinho mais de dinheiro para viver mais decentemente, eu acreditei. Então eu pensei, ah, vou tentar empreender aqui, né, no digital. Por que que eu falo sempre de empreendedorismo digital? Porque foi o que eu tive experiência empreendendo. Eu nunca empreendi com um negócio físico. Então eu não tenho como te falar sobre isso, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. E a minha experiência está no digital, então eu vou falar sempre sobre isso e destacar aqui sobre o digital. E aí tem um ponto do digital que é bem interessante, que é a curva para você entrar, a curva financeira é bem menor do que se você entrar no empreendedorismo físico, né, abrindo um negócio físico. Porque o investimento é muito menor. A gente precisa do quê? Um computador, internet, energia, coisas ali que a gente já paga, né, no dia a dia. Muitas vezes, muitas pessoas já têm um computador. Se não tiver, você tem que comprar um computador, mas porque eu não acredito que dá para fazer tudo pelo celular. Claro que depende da função que você vai fazer, mas na maioria dos casos você precisa de um computador. Então, pensa, um investimento ali é um computador, um espaço ali no trabalho, na sua casa para trabalhar, e às vezes você nem precisa de um espaço para começar, de um espaço isolado, você consegue se virar ali dividindo o espaço com outra pessoa, enfim. No geral, a estrutura que a gente precisa para trabalhar no digital é muito mais pequena. É pequena comparado com um negócio físico e outros investimentos que a gente precisaria fazer, certo? Então, pensando aí nessa curva financeira, a gente tem uma barreira de entrada muito pequena, considerando outros cenários. Ou melhor, em comparação a outros cenários. E eu pensei, tá, vou tentar aqui isso aqui, porque se não der certo, o risco é muito pequeno, né? Eu perco muito pouco dinheiro, perto do que eu perderia se fosse em outro cenário. Ok, fui entrando nessa. Só que o que eu percebi é que, principalmente no começo, a gente trabalha muito mais do que, pelo menos eu esperava, né? Eu esperava que a gente não fosse trabalhar tanto assim, que eu não fosse trabalhar tanto como eu trabalhei. E eu precisei trabalhar muito, mas muito mesmo no começo. E ficar sem dormir direito, trabalhar de final de semana, abrir mão ali de algumas coisas. E, de certa forma, isso trouxe prejuízos para mim, prejuízos pessoais e de saúde, e que hoje, se eu fosse começar, eu faria diferente, sabe? Eu não dedicaria tanto ao como eu me dediquei nesse sentido de tempo de trabalho mesmo, sabe? Porque eu acho que dá para você distribuir a sua energia de forma mais estratégica, assim, de forma mais inteligente, e que vai ser mais leve para você, vai te custar menos, assim, sua saúde e energia. Mas, enfim, o ponto aqui é que se a gente entra acreditando que a gente vai trabalhar menos, e principalmente no começo, é de certa forma uma ilusão. É uma utopia, porque quando a gente começa, a gente precisa passar por uma curva de aprendizagem, e não só de aprendizagem técnica, mas emocional também. Porque a rotina, a vida que você leva empreendendo é bem diferente de uma CLT.
porque no CLT a gente tem ali meio que um mapa já nas nossas mãos. A gente não precisa construir nada do zero, a gente tem o mapa natural que a carreira já traz pra gente. Então, sei lá, você passou por alguma formação, aí depois você vai para o mercado. E mesmo que você faça o caminho oposto, vá para o mercado, depois vai atrás de uma formação, enfim. De certa forma, quando a gente entra nos lugares, nas empresas, a gente tem um mapa do que precisa ser feito, da função, de como se comportar, a gente tem um fit cultural ali para seguir, a gente tem um mapa, entende? Mas quando você vai para o empreendedorismo, você não tem isso. Você fica diante de uma folha em branco e você que tem que escrever. Você tem que se virar. Tá, o que, que vai ser o próximo passo? O que, que eu faço? Quais estratégias eu preciso para esse mês, para vender? Para não. Para ter renda, qualquer renda. Entende? Então, é diferente. São realidades diferentes. E então, claro que você vai precisar se adaptar a toda essa novidade, né? Quando você chega ali no empreendedorismo. E com isso, naturalmente, você precisa dedicar uma energia maior ali, principalmente quando você chega. Só que o que acontece? A real, né? Com o passar do tempo, a gente consegue ir melhorando, a gente consegue. Só que sempre vai surgir um novo desafio. Ai, rindo de nervoso. Mas no final dá certo. Calma que a gente vai chegar lá, tá? Vou te confortar também. Eu não vou só te assustar, não. Mas dá um desesperozinho, né, gente? Convenhamos. Dá um medinho. E ainda mais por ser tudo novo, como eu falei. Você vai ficar diante daquela novidade toda, e aí, né? E agora? Então, a ideia de que a gente vai começar trabalhando muito menos, esforçando principalmente muito menos, é balela, tá? Não caiam nessa. E detalhe, seja lá qual for a área. Já teve vários amigos que me perguntaram sobre algumas áreas específicas ali, assim, principalmente marketing de afiliado, é o que mais aparece. O tanto de gente que já me perguntou sobre marketing de afiliado, porque esse mercado em específico tem muita gente que vende como dinheiro fácil e sem esforço. Então, as pessoas vêm perguntar, né? É isso mesmo? E eu falo, não é bem assim. Tudo tem esforço, tudo. Tem sempre a curva de aprendizagem que você vai precisar para aquela profissão, para aquela área. Tem sempre a curva de aprendizagem emocional, não só de conteúdos, né, da parte técnica ali. Conteúdos que eu falo não é conteúdo necessariamente de rede social, mas o conteúdo de pedagógico mesmo. Você aprender a fazer a função, entendeu? Enfim, de qualquer forma, vai ter muita coisa para aprender, coisa nova para aprender. Tem sempre esforço ali na jogada. Então, se te venderem algo sem esforço, fiquem de olho aberto, porque provavelmente não é bem assim, tá? Então, o primeiro ponto aqui pra gente quebrar é onde que você vai precisar trabalhar menos, principalmente no começo. Tá, Daiane, mas nunca melhora? Melhora. Melhora porque a gente vai aprendendo a organizar melhor o tempo, a lidar melhor com a situação toda, principalmente emocionalmente falando. Então, sim, vai melhorar, tá? Mas não é o mar de rosas como muita gente vende. O que eu quero dizer com tudo isso é que esforço, trabalho, a gente sempre vai ter que ter. A gente sempre vai sempre demandar da gente esforço e trabalho. Pelo menos se você vem da realidade que eu venho, onde a gente não tem, a gente não é herdeira, né? A gente não tem ali os recursos financeiros que muita gente tem. Sinto em dizer, mas a gente sempre vai precisar de um esforçozinho maior. Infelizmente, aí a gente até, para falar, discutir sobre isso, a gente entraria em outros pontos aqui de economia, de política, e não é o objetivo. Mas enfim, já quero te dizer que, sem romantizar mesmo, de que a história de que você vai precisar trabalhar muito menos do que na CLT, às vezes é balela. Fica com o olho bem aberto. Mas o que eu já te adianto é que, se você fazer algo que você gosta e você tem ali um certo pezinho ali no empreendedorismo, você se vê empreendendo, fazendo seus horários, trabalhando a partir da sua realidade, tendo seus clientes, trabalhando ali de um modo que faz sentido para você, você ditando as regras,
dá a chance, sabe? Dá a chance porque pode ser que você goste, se identifique muito. Eu, particularmente, de esforço para esforço, eu prefiro empreender, porque daí eu trabalho no meu modo, entende? Eu faço as minhas regras, no sentido de eu faço meus horários, eu entendo o tipo de cliente que eu quero trabalhar, e na medida que você vai passando também pegando experiência, cara, você vai podendo, conseguindo escolher o tipo de clientes que você quer atender. Você consegue falar não para quando a proposta não faz sentido para você. Então tem muita vantagem, sabe? Tem muita coisa, é bem legal. Fora que você vai, de certa forma, deixar uma marca no mundo. Porque quando a gente empreende, a gente tem muito mais chance de deixar nossa marca no mundo, no sentido de que a gente coloca as coisas no nosso nome, a gente começa a assinar as coisas com o nosso nome. Diferente de você estar ali em nome de uma empresa. Entende o que eu quero dizer nesse ponto? Então a chance de você falar por você é muito maior. Então, se você tem esses desejos, assim, coisas desse tipo, o empreendedorismo talvez seja uma boa opção para você, e provavelmente você se encontra em alguma coisa nesse sentido, tá? Vamos falar do que mais? Eu acho que o ponto principal é isso aí que eu falei, da questão do esforço. Não é nem a questão de trabalhar menos, mas é a questão do esforço. A gente sempre acredita que o esforço ele é muito menor. Tem muita gente que acredita nisso, tá? Por isso que eu tô te falando, por isso que eu trouxe esse ponto, porque ele é muito importante. Deixa eu ver. Outro ponto, porque eu não fiz roteiro, tá? Eu tô trazendo de coração mesmo, porque são coisas que tá aqui, ó, na garganta, que eu quero compartilhar com você, que eu acho muito legal. E eu quis, vou ser bem sincera, tá? A ideia de fazer esse podcast aqui é eu trazer uma conversa aqui com você, como se a gente estivesse na mesa de um bar, ou aqui, sei lá, tomando um vinho, um chá, seja lá o que que você gosta, não sei que time você é, se é do chazinho, do cafezinho, do vinho. Enfim, seja lá o que eu ou você estiver tomando, estamos aqui, ó, batendo um papo, trocando uma ideia de amigo para amigo, empreendedor para empreendedor. Então, conversa real aqui, sem roteiro, eu quero bater esse papo com você. Inclusive, gosto de interação, tá? É muito ruim falar sozinha. Então, se você puder depois ir comentar de alguma forma sobre o que eu falei aqui, para me responder de alguma forma, não sei aonde você vai estar vendo esse podcast, mas interage comigo, vamos conversar. Gosto muito, viu? De conversar. Conversa comigo que eu gosto de saber a opinião de vocês. Mas vamos lá, outro ponto aqui, trazer mais dois pontos. O segundo é sobre você. Muita, eu vou falar primeiro o que as pessoas me falam, que daí eu acho que eu consigo desenrolar melhor sobre esse ponto, porque ele não tem um título específico aqui na minha cabeça. Mas assim, ó, muita gente pergunta pra mim se prefere, se é melhor, o que que é melhor? Trabalhar nos bastidores ou como especialista. O que que eu quero dizer com isso? Vamos lá, explicar para quem talvez não tenha entendido o que eu quis dizer com isso. Quando a gente trabalha nos bastidores, a gente está ali trabalhando como. Vou chamar dessa palavra, mas eu não gosto muito de tratar assim, tá? Muita gente vai chamar de funcionário. Funcionário de alguém ali para uma empresa. Porque você está trabalhando para uma empresa, só que para o digital, entendeu? Ao invés de ser PF, você vai ser PJ, só que quase como um funcionário. Só que muita gente vai falar isso para você, mas eu acredito que não seja funcionário. O PJ, ele é um prestador de serviço. Infelizmente, tem muita gente que vai trazer essa ideia de funcionário e colaborador, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente é prestador de serviço. A gente está prestando serviço para outro CNPJ, entende? Eu sou desse time. Eu gosto de tratar isso como um prestador de serviço. Mas fica aí a seu critério como você preferir. Enfim, o bastidor, profissional bastidor, ele é um prestador de serviço, ele vai prestar um serviço ali para outro CNPJ, ou seja, para outra empresa, e na maioria dos casos, ele vai trazer isso como uma prestação de serviço fixa, o que quer dizer que ele vai acabar fazendo parte de um time fixo ali da empresa ou do especialista, né, na maioria dos casos. Especialistas que estão ali, especialistas de alguma coisa, de donos de uma empresa e que contratam prestadores de serviço. Você é uma dessas contratações de prestação de serviço, entende? Então, quando você é profissional bastidor, você está ali como contratado pelo contratante. É realmente como se fosse um CLT, só que no PJ, né, gente? É isso. Prestador de serviço é isso.
E aí, a questão de carga horária, essas coisas, vou trabalhar igual CLT? Tudo depende de você. Por quê? Como PJ, como prestador de serviço, você tem a liberdade, porque você é um empreendedor, você tem a liberdade de fazer os seus horários, de ditar as regras, sim. Falar para a pessoa, ó, meu tipo de prestação de serviço funciona dessa forma. Então eu trabalho dessa forma. Entende? É você que dita o jogo, porque a pessoa tá te contratando como um prestador de serviço. Por isso que eu não gosto da ideia de funcionário, porque é bem diferente, tá? Inclusive aqui, ó, parêntese, se a pessoa te trata como funcionário, como se fosse de CLT, e te paga como PJ, cara, abre o olho, porque você tá sendo tratado como funcionário CLT, só que você não recebe os mesmos direitos do CLT. Então, seu amigo que é CLT, ele tá bem melhor que você, porque ele tá lá recebendo os benefícios dele, tudo que precisa ali, as burocracias que a empresa precisa arcar, tá arcando lá com ele. E no seu caso? No seu caso, você não tem nenhum por cento dos benefícios que ele tem. Então, abre o olho, porque se você é tratado e cobrado como um CLT, mas não é CLT, tem muita coisa errada aí, tá? Fecha parêntese aqui, voltando. Então, o bastidor é isso, é o profissional prestador de serviço. E como eu falei, você edita as regras nesse sentido de definir o que faz sentido para você. Então, o que é o seu serviço? Você vai definir o que você vai prestar ali e como você vai prestar esse serviço, como você vai vender esse serviço para quem vai te contratar. Então, você define o horário que você vai trabalhar. Claro que tem que fazer sentido também para o prestador, para o contratante, né? Não é só para o prestador de serviço. Mas, enfim, você vai chegar no meio termo ali que funciona para você e para quem vai te contratar, certo? Senão a pessoa também não te contrata. Enfim, então o bastidor é isso. É o profissional que trabalha ali por trás das cortinas. Por isso que a gente chama de bastidor, né? Mas no fim das contas, é quem tá fazendo acontecer ali por trás. E tem o profissional especialista, que é o quê? Ah, Daiane, mas na real todo mundo não é especialista de algo? Sim, o próprio prestador de serviço é especialista de alguma coisa. Por exemplo, se for um design, ele é especialista da área de design, né? Da área dele ali. Se for uma assistente virtual, ela é especialista da assistência virtual. E do nicho lá que ela escolher, enfim. Mas o que eu quero dizer como especialista aqui, quando a gente chama de especialista ou expert, como você pode ser que você ouça por aí, expert, especialista, são geralmente as pessoas que estão ali se posicionando como especialista, como expert, não como profissional de bastidor. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Provavelmente você já viu por aí, principalmente nos últimos tempos, né, que a gente tem muita mentora e mentor nascendo no digital. Você já viu um mentor ou um consultor de alguma coisa por aí? Essas pessoas, elas se posicionam muito mais como especialistas, expert, do que profissional de bastidor. Por quê? Porque elas não estão vendendo serviços como prestação de serviço, no sentido de um contratante fixo, um serviço onde você trabalha ali como bastidor da empresa. Vou dar um exemplo mais prático, tá? Vou dar o meu exemplo para ser ótimo aqui, para ficar claro para você mesmo, porque eu posso falar com propriedade, porque eu comecei como profissional de bastidor e hoje estou migrando para ser especialista, expert. Vamos lá. Quando eu comecei como assistente virtual e eu prestava serviços ali para profissionais infoprodutores. O que são os infoprodutores? São profissionais que que possuem produtos de educação. O que são esses produtos de educação? São produtos que trazem informação, por isso infoprodutor. São profissionais que têm produtos que trazem informação. O que é isso? São cursos, são conteúdos educativos, produtos educativos. Então é diferente você comprar um produto de maquiagem e um produto de educação. Um produto de educação é um produto educativo, ele vai te ensinar algo. E esses infoprodutores, eles têm exatamente isso, eles vendem, o modelo de negócio deles é baseado em produtos de educação. Então, eles vendem o conhecimento deles, entende? Então, infoprodutores. Trabalhei ali com infoprodutores, foi o mercado que ganhou meu coração, sou apaixonada até hoje. E tô vendo aqui, checando se o microfone tá pegando, porque já aconteceu de eu estar gravando e o microfone parar de pegar. Mas vamos lá, eu fico sempre com esse medo. Então, fui assistente desses infoprodutores. Trabalhava ali nos bastidores. O que eu fazia? Como assistente, eu fazia um serviço mais operacional.
Então, fazia atendimento, fazia suporte, fazia operações básicas ali de plataforma, subir aula, subir material, fazer suporte ao aluno, organização ali dos conteúdos e materiais, acompanhamento dos alunos, esse tipo de coisa. É um serviço mais operacional mesmo. Comecei assim para pegar experiência e trazer também a experiência da CLT ali que eu tinha para trabalhar com o digital. Fui aprendendo muito mais coisas com a prática, fui me formando também, fazendo diversos cursos, formações. E com isso eu fui passando de assistente virtual para outros cargos, como por exemplo, gestora de projetos. Fiz especialização em capacitação em gestão de projetos e enquanto eu fazia faculdade de marketing também, então isso foi me dando muita capacidade para conseguir atuar como gestora de projetos. Então, de assistente, fui gestora de projetos desses infoprodutores e depois gestora de produtos, de educação e tudo mais, porque eu gosto muito ali da área da educação. Sempre gostei muito. Então, tem uma bagagem ali grande nesse sentido de gestão de projetos e produtos de educação. Trabalhei bastante tempo com isso e com pessoas muito bacanas ali do meio e ganhei muita experiência. Só que eu tinha um desejo muito grande de sair de trás da cortina, de sair dos bastidores, porque eu sempre gostei muito de me comunicar, sempre tive o desejo de ensinar e ser conhecida como especialista, como expert mesmo, estar à frente do meu próprio negócio. Eu sempre trabalhei para os negócios dos outros, fazendo os negócios dos outros crescerem e sempre tive o desejo muito forte de ter um negócio no meu nome e fazer o meu nome crescer. Então foi aí que eu decidi sair de trás das cortinas e ir para frente. E eu fiz isso como? Trabalhando, entrando ali, migrando para ser mentora de carreira empreendedora, que é onde eu tenho bastante experiência, né? Como até aqui eu tenho uma trajetória de empreendedorismo digital. E também vim me preparando e continuo me preparando, fazendo capacitações ali para fazer orientação de carreira para as pessoas que estão começando no empreendedorismo ou pessoas que já estão migrando de carreira. Então, tenho estudado para isso, estou estudando, enfim, cada vez mais ali migrando para ser mesmo e ter um posicionamento como mentora de carreira empreendedora, falando principalmente da carreira empreendedora digital. Então, percebe que nessa trajetória, nessa jornada, eu saí de profissional de bastidor para especialista? E aí, vamos lá, agora, trazendo do exemplo de prestação de serviço, né, para você entender a diferença. Como assistente virtual, como gestora de produtos, gestora de projetos, eu vendia um serviço onde eu não ia participar do negócio do especialista, como expert, estando à frente do negócio. Eu ia estar nos bastidores para que o negócio aconteça e o expert que está à frente apresente sobre o negócio dele. Então, ele está à frente o tempo todo respondendo pela empresa dele e eu estaria ali nos bastidores fazendo a coisa acontecer por trás. E então, eu prestava o serviço como bastidor, como parte de uma equipe, mas não sendo a especialista do negócio. Agora, migrando para especialista, eu sou a especialista do meu negócio, o que significa que agora eu vou começar a contratar pessoas dos bastidores, entende? Então, agora eu sou a expert especialista. E aí, o serviço que eu vendia antes é diferente do que eu vou vender agora. Agora, eu não vou vender mais prestação de serviço fixa, aquela coisa de atuar nos bastidores da especialista. Não. Eu vou vender mentoria de carreira. Eu vou vender um curso. Eu vou vender para o profissional que ele quer aprender, não o profissional que vai me contratar para fazer por ele. Meu serviço antes era muito aquele serviço do faço por você, que tem umas categorias assim que a gente define como produto e prestação de serviço. O meu produto ele se encaixava muito nisso, minha prestação de serviço. Era um tipo de serviço que eu vendia fazendo pela pessoa. Agora eu não faço pela pessoa. Eu oriento a pessoa e a pessoa faz comigo. Porque como mentora, eu pego na mão, eu não faço por ela. Porque ela precisa ter autonomia. Minha cliente, ela precisa ter autonomia de fazer sozinha. Minha cliente, meu cliente, enfim. Então, como mentor, eu vou caminhar com essa pessoa, mas eu não vou caminhar por ela, entende? Ela vai fazer, ela vai seguir o caminho dela. Eu vou orientá-la, eu vou mentorá-la durante o processo. Vou estar ali o tempo todo, passando por ela a minha jornada, a minha experiência, orientando ela com base naquilo que eu sei orientar. Mas eu não estou fazendo por ela. Mas como prestadora de serviço, eu fazia por ela. Porque a especialista que me contratava, ela me contratava para fazer lá a gestão de um projeto.
E eu fazia isso, eu fazia a gestão do projeto por ela. Eu não estava ali com ela caminhando e orientando ela e ela fazendo. Não, eu estava fazendo, entendeu? É isso que ela contratou de mim. Então, espero que eu tenha trazido de forma clara para você. Me fala depois até se ficou claro, se você conseguiu entender, enfim, qualquer coisa me pergunta. Mas, de modo geral, essa é a grande diferença do profissional bastidor pro profissional que já se posiciona como expert. Então, se você vai preferir se posicionar, que era até a dúvida inicial, né? Se você se posiciona como expert ou bastidor, depende de você. É aquela famosa resposta, né? Depende, é o famoso depende. Sempre vai depender de você. Por quê? Depende de como você quer trabalhar, de como você quer se posicionar, do que você tem para vender, principalmente. Eu confesso que eu sou mais do time de você começar nos bastidores, principalmente, porque você consegue prestar um serviço daquilo que você tem conhecimento, e os bastidores, ele é, o que eu mais gosto de chamar, ele é um laboratório. Você consegue testar, validar, aprender muita coisa, para depois você se posicionar como expert, entende? Então, eu não descarto o bastidor, eu acho ele sensacional. Eu acho muito bom quando a gente começa pelo bastidor. Só que nem todo mundo vai ter algo para vender que vai se encaixar necessariamente aqui nos bastidores, ou então a pessoa não vai querer mesmo, sabe? Ela não vai se adaptar. Por exemplo, se você pega uma pessoa que é professora já há bastante tempo, ou então que ela é comunicadora, que de certa forma ela já mentora ali no off, né? Ela já vem de uma trajetória ali de mentoria, de consultoria, de professora, de ensinar de alguma forma, fazer treinamento, algum conhecimento assim nesse sentido, a chance dela querer prestar o serviço é muito menor. Porque ela não é quem coloca a mão na massa, ela é quem orienta, ela é quem direciona, quem mentora, quem dá consultoria, entende? Então ela tem esse perfil de orientar. Então, essa pessoa ela vai ter muito mais dificuldade de prestar um serviço onde ela coloca a mão na massa e faz pela pessoa. Só que também, em contrapartida, a gente tem o oposto, dos profissionais que estão mais acostumados a fazer isso, que gostam e que construíram carreira nesse sentido, de colocar a mão na massa e entregar ali o projeto pronto para a pessoa. Como, por exemplo, um gestor de projetos. Um gestor de projetos, ele é essa pessoa que ele gosta de colocar a mão na massa. Ele quer fazer o negócio acontecer. E ele é o grande maestro por trás da coisa acontecendo, entende? Então, se você é um profissional assim, tem grande chance do ouro para você estar no bastidor, tá? De qualquer forma, em todo caso, a gente tem cenários aqui empreendedores, onde você tem as liberdades da mesma forma, de você conseguir fazer ali seus horários, de você ditar como você vai prestar aquele serviço, tá? Como você vai vender o que você sabe fazer. Então, no fim das contas, a resposta é depende. Depende da sua trajetória, depende do seu perfil, do que você quer para você, do projeto que você tem para a vida e para o futuro, tá? Mas aqui eu trouxe uma boa pincelada sobre essas duas áreas para te ajudar nesse sentido, tá? Mas deixa eu continuar aqui porque eu tô achando que já tá ficando muito grande e eu tô com medo de você nem estar mais me ouvindo nessa altura. E aí, para fechar aqui esse ponto, que justamente já vai emendar no próximo que eu quero falar, é sobre planejamento. Planejamento é uma coisa que, cara, muita gente negligencia. Só que se você começa a empreender sem isso, tem grande chance de o empreender para você virar um grande ciclo de você só apagar incêndio. E quem que quer viver apagando incêndio? Fala para mim. Se tem uma coisa ruim nessa vida, na nossa trajetória de carreira, é a gente viver apagando incêndio. O que é apagar incêndio? É você ter que resolver um problema, uma emergência. Porque esses problemas emergenciais, eles tiram a gente do eixo ali, eles trazem muita ansiedade, traz um descontrole emocional muito grande, traz muita dor de cabeça. E se você não tem planejamento, na maioria das vezes você vai viver apagando incêndio, entende? E é justamente o próximo pilar que eu vou emendar aqui para você para falar sobre isso, que quando eu trouxe ali no início sobre o que a gente vai falar hoje, que primeiro eu comecei falando das expectativas versus realidade, e agora eu quero falar sobre o principal pilar que eu acredito que é super importante aqui, no empreendedorismo principalmente, é justamente sobre o planejamento e organização, tá? Essas duas coisas elas caminham juntas, apesar de serem diferentes, elas caminham juntas e é muito importante. Você precisa mesmo
dar importância para isso. Ah, Daiane, mas eu não sou uma pessoa organizada, nunca aprendi a me planejar. Não tem problema, calma, respira. Dá para você aprender. Isso é aprendível. Aprendível, não sei se é essa a palavra certa para falar isso. Mas você consegue aprender, tá? Fica tranquila, tranquilo. O planejamento e a organização, eles vão te ajudar a dar o maior poder que você pode ter na sua vida, que é o poder de falar não. Porque planejamento e organização é muito mais sobre falar não do que falar sim. Quando você sabe o que você quer, quando você tem um plano para alcançar algo que você quer, você fala não para tudo que te tira desse plano, para tudo que te afasta dele, tira desse foco. Então, ele te dá, quando você segue um planejamento e você tem organização para isso, ele te dá esse poder. Você consegue falar não. Porque o não, muitas vezes a gente não consegue falar, a gente não consegue usar, né, trazer para a vida o não, quando a gente tem insegurança. Porque a insegurança, ela faz a gente ficar em dúvida. Se a gente não está segura sobre algo, a gente está em dúvida. E aí, quando a gente não está segura sobre algo e em dúvida, o que, que acontece? Os ruídos aqui ao nosso redor, eles começam a ser ouvidos. Então, a gente começa a ouvir esses ruídos. A gente começa a ouvir vozes ali em volta da gente que às vezes nem faz sentido, mas a gente está ouvindo porque a gente está confusa, porque a gente está com dúvida, que a gente está insegura do que a gente quer. Entende? Então, a falta do não, ela também vem de um lugar de insegurança. E o planejamento, ele faz o contrário para você, ele te dá segurança. Porque você tem um plano. Você tem um plano, você tem algo a seguir. Então, se você tem um plano, você consegue se organizar para realizar esse plano. E com isso, você vai se sentir segura. Segura para falar não pro ruído, para as vozes à sua volta e falar, querido, beijo, tchau, mas agora eu tô focada aqui, tenho um objetivo, tá? E é uma das coisas mais importantes quando a gente empreende, porque se tem um lugar que tem ruído, é no empreendedorismo. Você vai, ainda mais no digital, porque é um lugar onde todo mundo tem acesso ali a um celular, a uma câmera, a um microfone, e tá ali falando para você coisas o tempo todo. E aí isso vai gerar ruído para você, porque vai gerar muito excesso de informação, e se você não tiver certeza, ou pelo menos não necessariamente certeza, mas aqui ó, um ponto para você olhar, como que você vai caminhar em direção a ele, com todo mundo te falando aqui, entende que é muito barulho aqui na sua volta? Visualiza aí, você tá andando e tem uma galera aqui ó, no seu redor, falando, falando, falando na sua orelha. Fala pra mim se não fica muito mais difícil você caminhar, continuar focada e prestando atenção do que tá lá, ó, pra onde tá seu olhar. É muito mais difícil. Então, o planejamento ele vai ajudar a gente a continuar olhando para esse ponto lá, ó. Ponto lá na frente, que você mirou, vai, minha filha, tá? E eu sei que pode ser que seja difícil muitas vezes para quando você não tem o hábito ou nunca teve de se planejar, mas é o que eu falei, é aprendível, tá? Eu não sei se eu tô falando certo, me perdoa se eu estiver falando uma palavra que nem existe. Mas em todo caso, você consegue aprender. E o que eu recomendo para você é que você busque isso quanto antes. Busque o planejamento, o mínimo que for na sua vida, sabe? Não vai atrás de métodos complicados, não vai atrás da coisa cheia de informação, vai atrás de um planejamento mínimo, de uma organização mínima que você precisa para sua vida. Mas se organize. Se organize porque sem organização você não conquista as coisas que você quer. Sem um plano, você não consegue sonhar direito. Você consegue até sonhar, na verdade, você só não consegue realizar. Só que quem é que quer só sonhar? Eu, pelo menos, quero tirar do papel. Não sei você. Não quero deixar só ali no campo da imaginação. Então, o planejamento e a organização, eles vêm para isso na nossa vida, tá? E eu vou fechar aqui com o terceiro ponto, porque eu tô realmente achando esse podcast muito grande e eu tô com medo de você não me ouvir. Mas vamos lá, eu quero muito que você me ouça aqui para fechar, então eu quero trazer isso para você. O terceiro ponto que eu tinha trazido é sobre o lado humano da coisa. Sobre o empreendedorismo, né? Muito se fala sobre técnica, sobre estratégias, sobre o passo a passo para você empreender e tudo mais. Eu mesmo já trouxe lá no primeiro episódio, que inclusive me perdoa porque o áudio não ficou tão bom, mas eu pretendo ali regravar aquele podcast até em formato de vídeo, enfim. Mas ali eu trouxe algumas orientações, né? Orientações para você começar no digital, no empreendedorismo. Ali eu trouxe uma pegada bem técnica, tipo passo a passo mesmo, beabá técnico. Mas aqui, agora, eu quero falar com você sobre o emocional.
Porque muito se fala sobre o técnico, mas pouco se fala que empreender é muito mais sobre emocional do que técnico. Uma vez eu ouvi a frase que o empreender é 80% emocional e 20% técnica. E eu acho que eu nunca concordei tanto com alguma frase ali do digital, porque eu vivi isso na pele. E eu realmente assino embaixo. Empreender tem uma porcentagem muito maior no emocional do que no técnico. E o que eu quero dizer com isso? Se tem um conselho que eu posso te dar, e um conselho assim, ó, para tudo e ouça isso aqui, tá? É que você vá atrás de trabalhar o seu desenvolvimento emocional, a sua maturidade emocional, a sua inteligência emocional. Trabalhe, estude, se esforce, faça o que tiver no seu alcance, o que for preciso, para que você desenvolva a maturidade emocional, porque você vai precisar. Você vai precisar, meu bem. Quer um exemplo? Se você tá ali toda empolgada, vendendo seu trabalho, fez uma proposta linda, fez tudo e tudo mais. Fez tudo, tudo mais é ótimo, né? Mas fez tudo ali que você precisava para apresentar para o cliente, tudo que você estava no seu alcance, você fez. Foi lá toda empolgada para vender sua proposta. Você falou: "Nossa, o cliente vai aceitar, não tem como ele falar não". Só que aí o pior acontece, ele fala não para você. E a pergunta é: como você vai lidar com este não? E spoiler, este e os próximos nãos, porque você vai receber muito não, infelizmente. É a realidade. A gente recebe muito mais nãos do que sim, principalmente quando a gente empreende. Então, você precisa trabalhar o quê? Seu emocional para aguentar o baque. Porque tudo que você escolher, você vai ter que bancar. Então, se você escolhe empreender, tem também o bancar e empreender. E grande parte do bancar é esse trabalhar emocional para aguentar o baque. Porque é o que eu falei, não importa o quanto você saiba da técnica. Se você não desenvolve maturidade emocional para lidar com a parte humana da coisa, você não lida. Você não lida. Não tem como. Então, eu queria chamar a atenção para você para esse lado, o lado humano do empreender, que tem a ver 100% com o emocional. Tudo que você puder desenvolver nesse sentido, desenvolva. Olhe muito além, para muito além das técnicas e estratégias que você vai poder aprender no caminho. Olhe para o emocional. Trabalhe o quanto antes para desenvolver essa maturidade. Você vai ouvir muito não, infelizmente, e você vai ter que aprender a ouvir não, se acostumar com o não e principalmente saber lidar com o não. O que é saber lidar com o não? Ok, recebi um não aqui, mas ó, thank you next. Bora pro próximo. Bora pro próximo, talvez não, ou o próximo sim, mas a gente precisa continuar. É você olhar para a proposta lá que você mandou para cliente e entender por que que ela disse não para mim. Aonde pode ter acontecido um erro aqui? Foi meu? Foi dela? Pode ser que a cliente simplesmente não quis o seu serviço por outro motivo. Não necessariamente tem a ver com alguma falha sua, mas talvez tenha a ver com alguma falha sua. Então você vai ter que olhar de forma racional, o máximo possível, racionalmente para a coisa e analisar o mais friamente possível. Aonde está o erro? Será que foi na minha comunicação? Será que foi na minha organização? Será que foi no preço? Será que foi na estratégia de venda? Na estratégia, né? Na venda? Aonde será que tá? E aí você vai aprendendo a desenvolver técnicas para melhorar aquilo. Só que primeiro é o emocional, porque o não, a primeira reação que a gente tem é emocional. Logo depois vem o técnico, onde você ajusta, você melhora, você analisa, você faz ali as melhorias para receber o sim na próxima. Só que primeiro você lida de forma emocional com a coisa. E há um parêntese importante aqui, porque eu não quero ser mal interpretada, então quero fazer esse parêntese. Não tô falando que a gente precisa se blindar como empreendedor e não sentir mais a parte emocional, tá? Não confunda com isso, porque eu discordo totalmente de quem vai te falar isso. A gente não precisa se blindar para empreender. Não, porque senão a gente tira o lado humano da gente, tá? E isso pode te adoecer futuramente. Então, o que você precisa pensar? Ah, ok, recebi ali um não.
Lida com isso primeiro. Como? Emocionalmente falando. Quer chorar? Chora. Chora. Entendeu? Pega um balde de sorvete. Vai, sei lá, coloca um Netflix e chora. Vai chorar, vive um momento. Chora ali. Se deu direito de passar umas horas chorando, um dia chorando. Não precisa ser muito também, né? Porque daí, sei lá, um não de um cliente se te paralisar a ponto de você não sair da cama uma semana, aí é mais coisa, entendeu? Não é só o não daquela cliente, tem mais coisa envolvida. Eu recomendo até terapia. Mas assim, no primeiro momento, muita gente vai te falar: não, ignora isso. Você tem que se blindar, você não pode sentir isso. O que eu vou te falar é o contrário. Sinta sim, sinta isso. Não reprima esse sentimento. Tá magoada, ficou magoada que ele não te doeu num lugar de onde você não gostaria, né? Porque tem muitas outras coisas por trás de um não. Às vezes, a gente tem medo da rejeição, né? E um não é uma rejeição. Enfim, tem muita coisa envolvida, entende? E a gente é emocional também. A gente é ser humano, a gente é feito de muitas coisas. A gente não é feito só de razão, pelo amor de Deus. Então, você precisa, primeiro de tudo, aceitar isso. Então, sente esse não. Te doeu, ok, chora, bota pra fora. Viva isso, sente ali o momento. Depois, se recuperou? Ok. Então, eu vou fazer agora as coisas que eu preciso para melhorar. Eu vou agora lidar com isso aqui de forma mais racional. Então, vou entender por que será que esse não apareceu, ele aconteceu, entende? Daí vem a parte racional da coisa. Mas primeiro lida com o emocional, porque você é ser humano. Você é um ser humano. Você é feito de emoção também. Lida com isso. Aceita isso o quanto antes. Nada desse papo de se blindar. Não, a gente desenvolve maturidade emocional para isso, para não precisar se blindar, pelo amor de Deus. A gente tem que lidar com as coisas de forma humana, como a gente é, humano. E lembra também que você está lidando com outros seres humanos ali. São todos seres humanos igual a você, tá? Não coloque eles em pedestais, porque eles não são, não estão. Tá todo mundo no mesmo lugar. Bom, acho que ficou claro, né? Essa parte do emocional. De modo geral, eu não quero entrar em muitos detalhes aqui, porque já tá grande demais isso aqui, já tô preocupada. Mas que eu queria realmente trazer aqui é sobre esses pontos que eu acho de extrema importância, porque são coisas importantes. A gente precisa falar sobre, tá? Quero muito que você, o quanto eu puder, pelo menos aqui, te orientar sobre esse começo, sobre essa jornada do empreendedorismo, e não o começo necessariamente, mas a jornada mesmo, assim farei. Estou aqui com esse propósito também, porque para mim é bem importante, se eu puder de alguma forma ajudar a outra pessoa a evitar ali experiências que eu tive ruins, farei isso para ajudar. Mas também sempre pensando que cada pessoa tem a sua experiência, cada pessoa é única e vai ter coisas sim que você vai ter que passar, sentir na pele para aprender do seu jeito, né? Então, o que tiver no meu alcance, farei. Mas também não é tudo assim que depende disso. Você também sempre vai precisar ter autonomia de interpretar da sua forma e levar isso como você tiver que levar, tá? Bom, e para fechar aqui, realmente agora, eu quero te contar. Eu não sei se você vai estar vendo isso no mês de novembro ainda, a gente está agora em novembro de 2024, naquela última semaninha de novembro, que é a semana de Black Friday. Se você estiver vendo isso nesse momento, você vai perceber, se você viu os meus conteúdos, que eu tenho um combo onde eu falo sobre alguns desses pontos aqui que eu trouxe, que ele vai falar sobre organização, sobre planejamento, sobre essa questão de projetar as coisas e também sobre ali parte de comunicação, comunicação visual que o empreendedor precisa. Trabalhar pontos aqui que a gente conversou, porque são técnicas, habilidades que o empreendedor precisa desenvolver. Então, nesse momento da Black Friday, ele está rolando o valor especial desse combo, tá? São 3 produtos para o empreendedor, tá num preço muito acessível. Mas se você estiver vendo depois, eu ainda vou ter esses produtos, só que não mais nesse combo, tá? Vão ser vendidos de forma separada. Enfim, se você tiver interesse, é só me falar, me chamar e a gente conversa sobre. Mas eu não poderia deixar de falar deles, porque tudo que eu faço é sempre pensando no empreendedor
e tentando passar de alguma forma um pouquinho da experiência que eu adquiri nesse tempo empreendendo. E eu espero profundamente que te ajude, que eu consiga te ajudar de alguma forma, tá? Bom, espero que você tenha gostado da nossa conversa até aqui. Ela foi bem grande, eu sei, mas se você ficou até o final, parabéns primeiro. Parabéns por essa perseverança. Cara, se você ficou até aqui, vai pro empreendedorismo que você tá assim, ó, já 50% pronto, no mínimo, tá? Porque se tem uma coisa que a gente precisa é persistir, é perseverar. E você se ficou até aqui, provavelmente você tem aí o que precisa para empreender. Mas, bom, espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo episódio. Fique bem. Uma boa semana, um bom restinho de semana, se você estiver vendo isso no final da semana. Uma boa tarde, se vier uma tarde pela frente, uma boa noite ou um bom dia. Tem sempre algo de bom pela frente. Um beijo.